Atenção, correção do FGTS. Tivemos atualizações aqui no STF, estou direto de Brasília, em frente ao Congresso Nacional, e agora eu vou para o escritório para mostrar para vocês na tela essas atualizações, quais são os próximos passos e como vai ficar o possível pagamento da correção do FGTS. Daqui para frente, não é vitória. A vitória é o pagamento dos retroativos no seu bolso. Então já se inscreva no canal e agora vamos para a aula. É isso aí, meus amigos. Sem perder tempo, correção do FGTS está tendo o julgamento no plenário virtual. Como vocês sabem, tivemos os embargos de declaração. Então, o que está sendo julgado nesse momento no STF? Os embargos de declaração. E o pedido principal foi realmente a modulação de efeitos para o pagamento dos retroativos do FGTS. Porque o STF, ele falou, olha, o FGTS é um patrimônio do trabalhador, o FGTS é uma poupança forçada, aquele dinheiro que fica preso, você só pode sacar quando é demitido, quando se aposenta, quando escolhe o saque aniversário, quando tem doença grave, ou quando falece, ou quando financia imóvel pela Caixa. Então fica difícil. Então, se é o seu dinheiro e ele fica preso, você só pode sacar em algumas hipóteses, ok, mas você acha justo esse mesmo dinheiro ser corroído pelos cupins da inflação e não só isso, a Caixa Econômica utilizar o seu dinheiro para emprestar para os outros e ter lucro em cima de você? É óbvio que não é justo. Então o que é que o STF decidiu? Falou, olha, tá certo, correção do FGTS é procedente, vitória para os trabalhadores. A partir de agora, todos os lucros terão que ser distribuídos e vai ter que ficar pelo menos ali pelo índice da inflação. Então o trabalhador não vai mais poder perder dinheiro no FGTS, perder para a inflação. Aqueles créditos JAM, J-A-M, você acha que está ganhando um dinheiro todo mês, mas está perdendo para a inflação. Só que com a decisão do STF, e desde 2019, realmente o governo anterior decidiu distribuir os lucros para os trabalhadores, então a gente tem que, desde 2019, tudo bem, não teve uma perda efetiva para a inflação. Mas e de 99 a 2019? 20 anos de retroativos que você poderia ter direito. E o Partido Solidariedade, cujo presidente atual é o Paulinho da Força, que realmente vem dando uma grande força para nós em Brasília, junto aos outros deputados e senadores, para a gente brigar pela revisão da vida toda, ele também atuando aqui na correção do FGTS. E qual que foi o pedido? Bom, a vitória foi dos trabalhadores, mas espera aí. Aí é uma opinião minha, Vitória sem o pagamento dos retroativos no bolso do trabalhador não é uma vitória completa. E o Partido Solidariedade sabe disso. Então, entrou com esses embargos de declaração. Eu já li os embargos em um outro vídeo, não vou ler eles inteiros, só vou passar pelos principais pontos, tá? Ele faz uma síntese do processo e ele traz de forma muito bem fundamentada, que o plenário teria afastado efeitos pretéritos, passados à determinação. Mas peraí, fala que o fundo tem natureza tanto de cumprir a função de poupança individual, como servir de fonte de financiamento, como programas do Minha Casa Minha Vida, e tá tudo bem. O problema não é o financiamento do Minha Casa Minha Vida, que inclusive ajudou muitas pessoas, o Casa Verde e Amarela, que também ajudou muitas pessoas a comprarem seu primeiro imóvel. Pessoal, o problema não é o financiamento. O problema é a Caixa Econômica utilizar o seu dinheiro, deixando você perdendo para a inflação e ela ficando com lucro. Esse é o problema. De 99 a 2019, foi isso que aconteceu. Então, o Flávio Dino, entre outros ministros, votaram aqui, que recompor perdas passadas, que seria o pagamento dos atrasados, seria incompatível com essa eficácia prospectiva da decisão, porque cria para os credores um direito expectativo em razão de fatos ocorridos no passado. Mas peraí, é justamente isso que a gente está pedindo, para reparar o passado, pessoal. Aí as incertezas sobre o tema devem ser eliminadas, recomposição financeira,
né? Mas aí tivemos algumas omissões e contradições. Então a gente sabe, embargos de declaração servem para corrigir omissão, erro, contradição ou erro material, né? Omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Tudo bem, tudo bem. Só que aí que tá, né? E a omissão quanto ao fato de que apenas a natureza do fundo tem raiz constitucional. Então, Solidariedade reconhece que é um instituto jurídico complexo, né? Só que o FGTS ele é trazido pela Constituição, mas ele é regrado, ele é definido pelas leis abaixo da Constituição, né? Que vão falar como que ele funciona. E o STF é um guardião da Constituição. E o direito do trabalhador, ele está em nível constitucional. Então, veja bem, você querer defender a Caixa Econômica, você está indo contra o que está na Constituição, que é o direito do trabalhador. Então o STF falou assim, ó, o FGTS, eu já estou passando as páginas aqui, tá? Já vamos daí para o voto e para a decisão do STF. Mas saiba, ó, o STF falou assim, ó, o fundo, né, do FGTS tem duas naturezas ali, tem o patrimônio do trabalhador e também serve para financiamentos e programas sociais. Tá. Mas perceba bem, essa parte dos financiamentos de imóveis da Caixa e tudo mais são leis infraconstitucionais, são leis abaixo da Constituição. E o que está na Constituição? O direito do trabalhador. Então, o direito do trabalhador deve estar acima desse lucro da Caixa. Eles não estão no mesmo patamar. Porque o que está na Constituição é direito do trabalhador. Aí, na lei abaixo da Constituição, aí sim vai trazer formas de financiamento, formas de utilizar esse dinheiro. E a modulação de efeitos, né, que exige prova robusta, confiança legítima e boa-fé, né, e o STF em diversas ocasiões já falou que esses efeitos prospectivos, né, daqui para frente, atinge todo mundo, mas o STF também já falou em várias ocasiões que pode resguardar as ações já ajuizadas, e foi exatamente esse o pedido do Solidariedade. Claro, na ação original, o Solidariedade pediu para pagar todos os brasileiros, só que a gente já sabia dessa possibilidade que só quem tivesse processo, né, poderia ser beneficiado. E é isso que está sendo combatido agora nos embargos de declaração. Então, com todas as vênias, deveria haver alguma manifestação quanto aos trabalhadores que ingressaram com demandas judiciais. E o STF não falou nada, foi omisso. Ele falou, tá, efeitos prospectivos, tá, STF, mas e quem entrou com a ação? Né? Então, o Solidariedade aqui em 17 páginas fez uma fundamentação muito interessante, claro, Dr. Alisson Souza Mourão, né, dando aqui totais créditos também ao Dr. Alisson, que fez um trabalho realmente muito bom, e, né, o Solidariedade, meus parabéns também para o deputado federal Paulinho da Força, para o Partido Solidariedade, que realmente, na correção do FGTS, eu vejo que fez tudo o que estava no seu alcance, só que aí, pessoal, aí a gente esbarrou em quem? Aqui, ó. Esbarramos no relator Barroso e no redator do acórdão Flávio Dino e no relator do último incidente, Flávio Dino. Relator do processo foi o Barroso, mas o relator dos embargos de declaração, o Flávio Dino. E aí, meus amigos, vocês já viram que o Flávio Dino está fazendo a revisão da vida toda. E aqui ele proferiu seu voto. E como que o Flávio Dino votou? Ele falou: não omissão ou obscuridade ou contradição. Deixa eu aumentar aqui para você conseguir acompanhar. No acórdão embargado que justifique a oposição dos declaratórios. Então ele falou que, ó, não estou vendo nada que justifique entrar com embargos de declaração. O STF já enfrentou, isso são palavras do Flávio Dino, o STF já enfrentou exaustivamente todas as questões suscitadas pelo embargante, de modo que os embargos de declaração se revelam, na realidade, uma tentativa de reanálise do mérito da decisão, providência incompatível com a finalidade desse recurso. O acórdão embargado analisou
analisou detalhadamente a natureza do FGTS, sua multifuncionalidade, a necessidade de equilíbrio entre sua função de poupança do trabalhador e seu caráter social. Você está colocando aqui no mesmo patamar de igualdade e não o trabalhador acima. Assim, a alegação de que o acórdão não teria considerado a suposta prevalência da função de direito do trabalhador não procede. O STF já decidiu que as funções do FGTS são complementares e igualmente primordiais, afastando a tese de que haveria uma hierarquia entre elas. Então, para o STF, né, o que vem na lei infraconstitucional, pelo menos no caso aqui do FGTS, ele entende que as funções do FGTS não têm hierarquia entre elas. Aí fica difícil. Do mesmo modo, a decisão embargada modulou os efeitos da interpretação conferida à legislação, estabelecendo que a nova sistemática da remuneração do FGTS produzirá efeitos apenas a partir da publicação da ata de julgamento, ou seja, só daqui para frente. A tese do embargante de que trabalhadores que ajuizaram ações antes da decisão deveriam ter direito à recomposição das perdas passadas colide diretamente com a determinação expressa do STF de que não é admissível em nenhuma hipótese a recomposição retroativa. Então, o STF, já antecipando esse pedido do Partido Solidariedade, esse pedido dos trabalhadores, o STF ele colocou um termo, né? Em nenhuma hipótese é admitida a recomposição retroativa, a recomposição dos valores passados. O STF quis fechar essa porta para o trabalhador. É um absurdo sem tamanho, mas não para por aqui. A modulação de efeitos, tal como estabelecida, foi amplamente debatida no plenário, encontra respaldo no artigo 27 da Lei 9.868, que admite a atribuição de eficácia prospectiva, né, de valer daqui para frente, para decisões. A decisão embargada considerou a necessidade de previsibilidade do regime financeiro do FGTS e a importância da estabilidade nos contratos e investimentos realizados com os recursos do fundo. Ou seja, argumento financeiro, para variar, falou mais alto do que o argumento constitucional de direito do trabalhador. A gente vê que o STF está dando uma importância muito grande para as contas do governo, para proteger, né, o que o governo quer. Só que o trabalhador que contribuiu tanto lá na revisão da vida toda como aqui no FGTS, ele simplesmente teve o seu dinheiro corroído pelos cupins da inflação e o STF está chancelando isso, está assinando embaixo, está falando que está tudo bem. Ai, fica difícil. Outro ponto atacado foi, e quando não atingir o IPCA, o que vai fazer? O STF jogou para o fundo gestor e falou que, é isso aí, vai ser para o fundo, né, fundo gestor, conselho curador, e a gente vai ver o que eles têm a expertise necessária para avaliar a sustentabilidade do fundo. Só que o conselho curador da FGTS, meus amigos, vocês sabem, né? Quem que indica é sempre o governo, então ele que vai decidir como a banda toca. Ele fala que não tem obscuridade a ser sanada em relação à atuação do Conselho Curador. O embargante busca, em verdade, rediscutir o mérito da decisão em evidente tentativa de obter a reconsideração da modulação de efeitos e da interpretação conferida à legislação que rege a correção dos saldos do FGTS. Tal pretensão, no entanto, não é compatível com a finalidade dos embargos de declaração e ele rejeitou os embargos de declaração. O problema, pessoal, é que o relator ele tem uma força argumentativa muito grande. O voto do relator na STF ele vale o mesmo que o voto de outros ministros, mas ele tem uma força, um caráter de direcionar o voto dos outros ministros. Nem sempre isso acontece, mas geralmente isso acontece. Vocês entenderam? Então, na teoria, sim, o voto do relator vale o mesmo tanto que dos outros ministros. Tudo bem, tudo bem. Eu sou pós-graduado especialista em Direito Constitucional. Estudei por mais de 1 ano e meio abrindo mão dos meus finais de semana, isso aí. Só que na prática, pessoal, e eu trago a prática para vocês, o que o relator falar, muitas vezes os outros ministros simplesmente o acompanham. E assim fizeram. Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Cristiano Zanin e Dias Toffoli até o momento.
Então, eles nem votaram com voto próprio. Pode ver. Acompanha o relator e não tem um voto próprio deles. Eles simplesmente acompanharam. Então, o que o relator falasse terá muito poder em muitos processos. Isso significa que a porta para o trabalhador está se fechando e nós vemos mais uma vez um verdadeiro absurdo, né? O argumento econômico falando mais alto do que o argumento constitucional do direito dos trabalhadores. Então, na minha opinião, que liberem o FGTS e não deixem ele preso numa conta. Dá na mão do trabalhador. Aí o trabalhador faz o que ele quiser. Se ele quiser investir no Tesouro Selic, ele investe. Se ele quiser gastar, ele gasta. Se ele quiser guardar na poupança, ele guarda. Agora, 20 anos de corrosão pela inflação do seu saldo do FGTS sendo deixado de lado. Qual seria a solução agora? Um eventual pedido de destaque. Acho difícil. Novos embargos de declaração, mas na prática também acho difícil, pessoal. E o principal, a população aceitou a decisão do mérito muito facilmente. Na revisão da vida toda eu vejo, né, que ainda está tudo em aberto, os aposentados estão de olho, os políticos estão de olho, o STF está ali, vai, não vai. Só que na correção do FGTS, um silêncio ensurdecedor da população brasileira. Eu trago as informações, só que eu não consigo representar 200 milhões de brasileiros se a própria população não quiser que os seus direitos sejam respeitados, né? Então, não estou colocando... A culpa é dos ministros do STF, meu. Eu não estou colocando a culpa na população. Eu estou atestando um fato de que a população aceitou muito fácil essa decisão da correção do FGTS. Não teve manifestação nem nas redes sociais. Nem que não fosse na Avenida Paulista, nem que não fosse em Brasília, mas nas redes sociais pelo menos. Mas os ministros, eles poderiam rever essa questão da modulação de efeitos se tivesse barulho nas redes sociais. Eu vou continuar trazendo informações. Eu quero que Deus te abençoe grandemente. E quero que você faça parte dessa luta por um Brasil melhor. Quero só te convidar a se inscrever nesse canal de forma gratuita para você continuar acompanhando as informações, porque meu papel eu estou fazendo de te informar. Só que a gente precisa lutar e estamos lutando contra forças inimagináveis. Que Deus os abençoe. E até a próxima.